E aí, trader, seja bem-vindo a esse vídeo educacional. Apresentei, na sala esses dias o meu diário de trade. O pessoal me perguntou, quis fazer tirar algumas dúvidas de como que eu faço um diário de trade, como que eu analiso os dados do diário de trade. E acabou surgindo algumas dúvidas, que a gente, como estava no meio do pregão, acabei falando um pouco mais rápido ali alguns campos, E o pessoal começou a me mandar mensagem perguntando, pedindo mais informações me sugeriram gravar um vídeo explicando. Então, aqui vai. Bom, essa é a planilha que eu apresentei para vocês na sala. Aqui foi os dados desse mês, do início desse mês, a primeira semana desse mês. Então, quais são os campos que eu preencho, que acho válido para analisar a operação? Primeiramente, eu vou colocar a data que eu fiz a operação, já para ter uma noção de quantas operações que eu fiz no dia. A informação de aonde o preço estava, se o preço estava apoiado numa média, se o preço estava num suporte, se o preço estava numa resistência, como que estava a condição das médias, se elas estavam próximas, se elas estavam afastadas, se o preço estava afastado das médias. Então, tudo isso eu levo em consideração. E aqui até eu tenho uma escala, Normalmente aqui aberturas, imposição e retornos e barra grande eu não hesito. Já aberturas fora de posição, retornos de 30 confirmado, retornos de 100% por eliminação, são operações que faço, mas tem sempre um receio. Agora, operações retorno de 30 por eliminação, contra tendência e lateralização são muito menos, Essa daqui praticamente é um operacional que eu não faço, mas sei da possibilidade de existir uma operação nele. Então isso vem aqui para esse quarto campo, onde eu vou colocar o motivador da minha operação. Como eu falei, eu tenho todos aqueles campos para preencher. Então, se é uma abertura onde as médias estavam afastadas, como teve esse dia aqui, a média de 200 nem aparece perto do gráfico, mas o mercado abriu, estava até aqui embaixo. A média de 200 estava bem lá embaixo, mas o mercado abriu num nível de suporte. A média de 20 na abertura não considero, e o mercado foi. Então, é uma abertura fora de posição, Se as médias estivessem mais alinhadas, seria uma abertura em posição. Qual é o risco retorno que eu quero buscar nessa operação? Normalmente uma operação de abertura, eu sempre busco 1 para 1. Retornos, aqui como era começo de semana, começo do mês, 1 para 1 já é um alvo que eu posso pegar. Retornos de 100% também. Contra tendência, sempre busco 1 para 2. Eu sempre quero uma contra tendência que tenha potencial para começar uma tendência nova.
Não quero pegar só um conserto do preço, né? Eu quero buscar uma operação de reversão, realmente aquela muito boa. Então, antes do 1 para 2, muitas vezes eu só me protejo e não faço nada. Aí aqui vai da sua sinceridade, né? Eu analiso que eu entrei numa operação de retorno e minha entrada foi ok. É claro que depois, quando eu reviso meu diário, eu venho aqui e atualizo, né? Deixo o print de todas as operações. Então aqui realmente foi uma entrada boa. Um retorno, assentou na média, as médias alinhadas. Ele tinha potencial para ir, chegou numa região, começou a falhar. O operacional manda eu me proteger. Ele veio aqui, me tirou da operação e depois foi. Então, tanto na minha entrada quanto na minha condução, né, não teve erros. Então aqui, tanto na entrada e a condução dessa operação, eu analiso que foi ok. O resultado financeiro, esse aqui foi o resultado que eu obtive da estratégia. Aqui é se eu seguisse exatamente o que o meu mentor mandou eu fazer nessa operação, qual seria o resultado? Então eu fiz exatamente o que era para ser feito. Então não tem divergência entre os valores. Esse campo aqui é muito importante. Talvez esse foi um dos que gerou mais dúvidas aí. O SMS, sem mexer no stop. O que seria isso? Vamos pegar essa operação aqui para analisar. Então, tinha uma tendência muito boa. A maioria voltou, assentou na média, um bom candle. A hora que ele eliminou esse candle, pegou minha ordem. Então o meu checklist fala que retorno de 50 apoiado na média de 20 num bom candle, com eliminação de um bom candle, eu não preciso fazer nada. Se eu tomar esse stop cheio, era o que a estratégia manda. Só que a estratégia também manda, quando dá um risco retorno de 1 para 1, eu posso jogar no 0 a 0. Eu me protejo. Se ele começa a andar e começa a perder a força, chegando perto do último topo, aí eu posso garantir 1 para 1 ou simplesmente sair onde que o preço chegou. Conduzir para um tempo gráfico menor ou simplesmente encerrar a operação. Então, aqui chegou na região de proteção, me protegi, o mercado me tirou e andou. Só que quando ele me tirou, ele não veio até essa região aqui. Entendeu? Então, se o meu stop tivesse aqui, ele não teria me acionado. Então, essa operação de retorno, meu stop estava aqui embaixo, o R1 estava aqui, o R2 provavelmente aqui. Então, como retorno, eu sempre busco tanto o topo quanto um R2, o último topo um R2. Então, sem mexer no stop, me traria para cá. Então, essa é uma informação para mim relevante, que se eu não tivesse feito mais nada, só esperado a operação certa, ter entrado nela sem me questionar, sem ter dúvida, e aceitado o risco operacional daquela operação, teria tido um resultado muito bom. E o resultado aqui foi um 0 a 0. Aqui eu utilizo para calcular, né, se a operação foi ganho, 0 a 0.
e o potencial dela. Foi uma operação que deu 1 para 2. Esse potencial também é uma informação válida para mim de mercado. Porque muitas vezes você está operando, chega no seu risco 1 para 1, você mata a operação. Fez outra operação, 1 para 1 também, você vai lá e mata a operação. Então aqui eu vejo o tanto que o mercado anda numa pernada só. E o que seria isso? O mercado está subindo, veio aqui, fez um retorno, entrei aqui, meu stop aqui embaixo, ele veio, chegou ao R1, R2, saí aqui. Aí numa toada só, ele veio tendo um R3. Depois que ele começou a fazer um retorno e seguiu a tendência normalmente. Então, qual que é o potencial dessa operação? Que movimento que ele fez sem realizar a retração, antes de realizar a retração? Então seria um R3. E eu garanti um R2. Tá errado? Não tá errado. Pelo menos no meu operacional não tá errado. Porque se meu alvo já era um R2, já era esse topo, chegou nele eu saio. Mas aí eu consigo metrificar se o mercado está andando mais naquele período ou não. Teve um mês que era muito raro o potencial da operação ser maior do que o que eu planejei. O mercado estava numa vibe que chegava no perto do topo com um risco 1 para 1 e caía de novo. Dava uma outra tendência, entrava, um risco 1 para 1, parava de novo. Então, ao longo do tempo, eu vou vendo se para o meu operacional o mercado está mais a favor ou mais travado. Quando esse potencial começa a aumentar muito, né, é aí aonde que, se a construção da semana, a construção do mês está dentro do padrão, é na onde que eu começo a deixar as operações correrem mais. Não deixo as operações correrem mais de forma aleatória. Nesse último mês também teve momentos que realmente andou muito bem a favor, mas na maioria dos dias ele só entregou ali um risco retorno, meu alvo inicial, né, que eu chamo de o risco 1 para 1, meu alvo inicial. Minimamente ele tentava passar dessa região e não passava. O sem mexer no stop desse mês ele foi muito relativo, deu uns valores muito altos, uma porcentagem alta. Porque ele chegava próximo do meu primeiro alvo, dava uma segurada onde que eu tinha que me proteger, tinha que realizar alguma coisa, tinha que me movimentar. Aí o mercado vinha e voltava no 0 a 0. Mas era minimamente, voltava um pouco, me tirava da operação e seguia o caminho. Mudei minha estratégia? Não mudei minha estratégia, mas observei que o meu análise sobre o mercado foi bom. Porque se eu simplesmente tivesse só escolhido a operação, marcado a entrada, o stop e a saída, o resultado teria sido maior do que o resultado obtido. Então, novamente, eles usam esses dados para tentar demorar um pouquinho mais para me proteger, olho um pouquinho mais o mercado, espero mais um candle fechar, vou tomar uma decisão. Não que eu vá simplesmente fazer isso. Acho colocar o meu ponto de entrada, o meu stop aqui, e eu quero 1 para 2, se não pegar meu 1 para 2, que pega meu stop.
Não, não é assim que eu opero. Se o mercado está andando e a estratégia exige que eu me proteja, eu vou me proteger aqui no 0 a 0. Se o mercado faz uma retração mais funda, né, mais profunda, e depois vai no meu alvo, não tem o que fazer. Não está dentro do meu controle o que o mercado faz. Eu só tenho que me proteger na hora que ele demonstra que não vai mais ou quando chega num ponto de atenção. Então, basicamente, são esses os campos que eu uso. Né? Saber em que região que eu estava, qual o operacional que eu fiz, que eu enxerguei naquele momento. Depois eu abro o diário. Isso aqui é uma abertura. Isso aqui já abri. Uma operação a favor da tendência, retorno de 100%. O mercado abre aqui, vem, volta, uma pancada só elimina aqui. Ele veio, chegou no meu R1 num candle só. Então aqui eu só me protejo. Protejo aqui embaixo, faço alguma coisa, porque não é justo ele devolver tudo esse candle. Não é justo eu ter chegado já com um bom risco e o mercado me devolver e ainda me tirar com stop. Então eu me protejo. Como aqui em cima tinha um ponto de atenção que era a média, então o mercado segurou, eu me protegi, veio aqui, me tirou. Se o stop tivesse no 0 a 0 teria tirado aqui ainda e chegado perto de um risco 1 para 2 também. Então sempre deixo o print do gráfico e o que eu analisei. Aí essa tabela é monta automático, mas é só uma equaçãozinha, né? Saber quantas operações eu fiz na semana, quantas operações vitoriosas, quantas operações que foi um loss cheio, né? Independente se é um risco leve, médio, pesado. Aqui ele já me calcula qual que foi a média de loss. E aqui me calcula qual foi a média dos ganhos. Ele já descarta o que é 0 a 0. Né? Então aqui, como só teve duas operações, ou que foi positiva ou negativa, foram os dois dados que ele traz para cá. E eu faço um resumo do mês. Então aqui eu enxergo a média dos ganhos no dia, na semana, a média do loss, a taxa de acerto. E a taxa de acerto esse mês foi extremamente baixa. Para o normal que eu tenho, foi baixo. Não foi um mês de muitas operações e a taxa de acerto bem baixa, hein? Praticamente semana no 0 a 0 aqui. Mas o sem mexer no stop, ele apresentou dados significativos. Só essa última semana realmente foi uma semana bem travada ali, tanto Nasdaq quanto HK. Que realmente o sem mexer no stop, ele caiu o índice, né? Abaixo de 50%. Então, o que acontece? O que eu paro para prestar atenção agora? Que o mercado está um pouco errático e a minha leitura não está condizente. Então, as operações que eu vi, eu estava vendo ela de forma errada. Então, eu reviso elas para ver aonde que poderia ter sido a minha falha de leitura naquele momento. Mas nos outros dias, a leitura foi boa. O mercado realmente foi para onde que a probabilidade que eu identifiquei
na maior parte das operações, elas seguiram aquela tendência, seguiram aquele movimento que eu estava prevendo. Só essa última semana que não, mas foi uma semana bem atípica mesmo, muito 0-0. Stops curtos e alvos apertados ali, 1 para 1 no máximo. Então é isso que os dados que eu anoto e o que eu analiso semana após semana, mês após mês. Então aqui eu vou vendo quais são os operacionais que mais eu tenho assertividade, né? Qual que eu menos, esse mês o menos assertivo foi contra a tendência. O mercado, como estava muito preso ali, muito em regiões de briga, foram, pelo menos foi o que eu estou vendo aqui agora, foi um excesso de contra-tendência. Até nessa última semana eu diminui um pouco a mão de contra-tendência por conta desse excesso. Mas o mercado realmente ele estava numa região presa, né? Ele não dava movimentos de tendência forte. Ele estava atuando mais, de uma forma mais significativa nos extremos, né? Nos suportes e nas resistências. Então, aí exige um operacional de contra-tendência. Lateralização, não fiz nenhuma nesse mês. E barra grande, barra elefante, praticamente não teve pouca coisa aqui. Em posição teve duas, fora de posição não teve nenhuma. Então são esses os dados que eu utilizo. Se ficou mais alguma dúvida, me manda uma mensagem. Vamos conversando.